Olá! Hoje eu vou dar algumas dicas então de como nós podemos resolver um exercício que à primeira vista ele pode assustar um pouco pelo tamanho, certo? Bom, eu vou começar então pelas dicas com o exercício 6.2, que é o mais complexo dos exercícios, mas que essas dicas então servirão para os demais exercícios, tá? Bom, à primeira vista, olhando esse exercício 6.2, nós temos ali os saldos das contas. Depois a gente pode observar o que o exercício está pedindo. O exercício pede fazer os lançamentos em razonetes de encerramento das contas de resultado. Aí dá algumas informações a respeito do cálculo do imposto de renda e também da distribuição de lucro. E, por fim, pede para elaborar a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Certo? Nesse exercício aqui, eu coloquei as respostas para vocês e coloquei também essa planilha auxiliar. O que é essa planilha auxiliar? Bom, essa planilha auxiliar é porque o exercício é muito grande, então vocês provavelmente irão precisar. Tá? O que eu fiz aqui? Eu já abri o razonete de todas as contas, tá? Ó, aqui tem até um saldo que não deveria estar aqui. Vamos pagar. Então, eu já abri o resultado de os razonetes de todas as contas, que é para facilitar, então, a execução do exercício. Inclusive, aqui, a apuração do resultado, os impostos, todas as contas que vão ser utilizadas no exercício. Também, já fiz a DRE estruturada aqui, né? Então, com todas as contas também, bastando vocês preencherem. E o balanço eu coloquei apenas os grupos, tá? Só uma estrutura inicial. Então, acredito que vai ser bem importante essa planilha para auxiliar vocês na resolução do exercício. Bom, mas qual é o primeiro passo para fazer um exercício assim? O primeiro passo, vocês podem observar que essas contas aqui, elas estão primeiro fora de ordem, né? Então, a gente precisa organizar essas contas. E precisamos dividir, então, quais contas são patrimoniais, quais são de resultados, quais têm saldo devedor, quais têm saldo credor. E a ferramenta para fazer isso? Embora o exercício não esteja pedindo, que o exercício só pede razonetes, DRE e balanço patrimonial, a ferramenta que nós utilizamos para organizar essas contas é o balancete, tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos pegar o balancete e vamos elencar todas as contas e os seus respectivos saldos, ok? Dividindo essas contas em contas do ativo. Então, vocês podem observar que eu vou listar primeiro todas as contas do ativo, depois as contas do passivo, tá? Todas as contas do passivo. Depois as de receita e, por fim, as de despesas, tá? Então, essa organização ela é bem importante para vocês conseguirem executar o exercício, resolver sem ter erros. Por que eu falo isso? Porque aqui, no momento que vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, se seguros antecipados, o valor dele é saldo devedor ou é no credor, o que vai acontecer se eu colocar esse valor no lado credor? O meu total ele não fecha, tá? E no momento que eu ajusto, então, no lado devedor, os meus totais, eles ficam exatamente iguais. Então, o balancete, ele funciona para essa verificação também, né? Além da função, toda a função dele, ele também serve para a gente ajustar e verificar se os saldos estão nas colunas corretas, certo? Então, depois de organizar as contas em balancetes, nós vamos abrir os saldos iniciais das contas nos razonetes, apenas nas contas de resultado, tá? Por quê? Porque o exercício não está pedindo. O que o exercício pede? Fazer os lançamentos em razonetes de encerramento das contas de resultado.
Então, o único lançamento que eu quero são os de encerramento das contas de resultado. E o que é isso? É a minha apuração do resultado. O que eu preciso para fazer a apuração do resultado? Todas as contas de resultado. Claro, e no momento que eu for fazer distribuição de lucros, eu vou precisar dessas contas aqui, que elas não são de resultados, mas eu optei por deixar aqui para facilitar a visualização, tá? Então, nós vamos utilizar também as contas de impostos a pagar, dividendos a pagar e lucros acumulados, porque essas três, elas são oriundas da apuração do resultado, certo? Depois, claro, também não é obrigatório, mas eu também acho interessante fazer o balancete de encerramento para essa conferência, mas também não é obrigatório. O que o exercício pede mesmo é a DRE e o balanço. Esse balancete após o encerramento, ele vai ter todas as contas de resultados zeradas, né? Então, ele é praticamente o balanço, faltando apenas a estruturar dentro dos grupos. Como que eu vou estruturar dentro desses grupos? Aí aqui é muito importante o apoio do livro, tá? Então, lá o livro ele tem o nosso plano de contas geral. E o que nós temos nesse plano de contas? Nós temos os grupos do ativo, a classificação em ativo circulante e todas as contas que geralmente são classificadas como ativo circulante, tá? Depois o ativo não circulante, que é dividido ainda em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível e suas referentes contas. O passivo, onde tem também o passivo circulante, suas contas, passivo não circulante, e o patrimônio líquido, com capital social e suas reservas, além dos lucros, ajustes e ações em tesouraria. Ainda tem também as contas de resultado, que aqui pode ser utilizado para organizar a ordem da DRE, porque a DRE também tem uma ordem e ela segue essa ordem das contas de resultado. Então, também vai seguir essa mesma ordem aqui. Certo? Acredito que com isso, então, vocês já consigam começar, pelo menos, né, o exercício 6.2 e o exercício 6.1. Se tiverem dúvidas, estou à disposição.